Ninguém ouviu seus gritos naquela noite. Nem as enfermeiras, nem os médicos, nem o vigilante no corredor. Mas eu ouvi. Eu senti. Foi no quarto 17 da ala psiquiátrica, onde as portas rangem sozinhas e as luzes tremulam como se tivessem medo. Ela chegou envolta em lençóis sujos, sem nome, sem voz, só um olhar vazio que me atravessou ao cruzar a porta. A direção mandou anestesiar, tratar como caso descartável, movido pela rotina. Mas algo dentro daquele quarto clamava por justiça, algo antigo e dolorido. Na madrugada, quando todos dormiam, eu acordei com um sussurro que parecia vir das paredes. Preciso ser lembrada. Cada fibra do meu corpo se remexeu e eu soube. Aquele não era apenas mais um paciente. Era um grito preso no silêncio institucional, e eu seria sua voz. Existem histórias que os prontuários não registram, vozes que ecoam pelos corredores dos hospitais, mas que ninguém escuta. Experiências que desafiam a lógica, a medicina e tudo o que aprendemos dentro de um jaleco branco. O caso de hoje aconteceu durante um dos plantões mais longos e silenciosos da minha vida. Eu era enfermeira recém-formada, cheia de protocolos na cabeça e fé cega na ciência. Mas naquela noite, aprendi que existem dores que não se curam com morfina. Aprendi que existem presenças que não aparecem nos exames, mas deixam cicatrizes profundas na alma. Essa história começa com a internação de uma mulher desconhecida, resgatada pela ambulância em estado de choque. Ela não falava, não reagia, apenas olhava fixamente para um ponto no teto, como se visse algo que mais ninguém conseguia ver. Os médicos a classificaram como psicótica, deram-lhe um nome fictício e a jogaram em um leito isolado da ala psiquiátrica. Mas não era loucura o que habitava naquela mulher. Era um passado que tentava emergir, uma ferida aberta clamando por reconhecimento. Nos primeiros dias, ela permaneceu em silêncio absoluto. Nenhuma reação, nenhum pedido, nenhum choro. Mas eu sentia algo estranho toda vez que entrava naquele quarto. O ar parecia mais pesado, a luz mais fraca, o tempo mais lento. E então começaram os sinais. As luzes que piscavam sempre que eu me aproximava, a maca que se movia sozinha, mesmo travada, os equipamentos que desligavam do nada, sem falha técnica. Tudo naquele quarto parecia pulsar com uma energia que a medicina não reconhece, mas a alma sente. E o mais assustador, todas as noites, exatamente às 3 da manhã, ela virava o rosto lentamente e me encarava, sem piscar, sem emoção, como se soubesse de algo que eu ainda não estava pronta para descobrir. Foi nesse cenário que me vi diante de um dilema que mudaria minha vida: ignorar os sinais e seguir os protocolos, ou ouvir minha intuição e me aproximar daquela mulher que parecia carregar um segredo enterrado pelo tempo. O que aconteceu a seguir não está em nenhum livro de enfermagem, mas está marcado em mim como uma tatuagem invisível. Prepare-se para conhecer uma história real, vivida entre seringas, corredores frios e o silêncio ensurdecedor do que não pode ser explicado. Tudo começou na madrugada de uma sexta-feira. O hospital estava mais calmo do que o normal, o que por si só já era estranho. Nenhuma emergência no pronto-socorro, nenhum alarme disparando nas UTIs, apenas o som dos passos ecoando nos corredores longos e vazios. Eram por volta de 2h30 da manhã quando um rádio interno anunciou que uma paciente estava chegando pelo SAMU, sem identificação, em estado de choque. O plantonista da psiquiatria, um médico jovem e visivelmente cansado, me pediu para preparar o leito de observação. Peguei os materiais, organizei o quarto número 6, que estava vazio havia dias, e aguardei a chegada da ambulância. Quando os paramédicos entraram com a maca, percebi que a paciente estava imóvel.
Os olhos estavam abertos, mas ela não reagia a nenhum estímulo. O corpo dela estava gelado, mas os sinais vitais estavam estáveis. Nenhuma lesão aparente, nenhum indício de violência. O relatório do socorrista era vago. Encontrado assentada em uma praça, sem documentos, catatônica. O médico fez uma avaliação rápida e preencheu o protocolo padrão de surto psicótico. Decidiram deixá-la em observação até que algum familiar aparecesse. Enquanto os outros voltavam às suas rotinas, algo naquela mulher me impedia de sair do quarto. Eu não conseguia explicar. Ela estava ali, olhando para o teto, completamente ausente, e ao mesmo tempo havia uma presença nela que me deixava inquieta. Era como se o quarto tivesse ganhado outra densidade. O silêncio não era só a ausência de som, era como se algo tivesse sendo contido ali dentro. Tentei conversar com ela. Perguntei seu nome, se estava com dor, se precisava de algo. Nenhuma resposta. Ela nem sequer piscava. E então, quando fui checar o monitor cardíaco, percebi que os batimentos estavam acelerando. Ela não se mexia, não fazia nenhum som, mas o coração estava disparado. Olhei para ela e naquele exato momento os olhos se moveram lentamente na minha direção. Foi a primeira vez que me encarou. Não havia medo nem raiva naquele olhar, apenas um vazio profundo, como se ela estivesse olhando através de mim. Um frio subiu pela minha espinha. Tentei racionalizar, pensei que talvez fosse uma reação reflexa, mas algo em mim sabia que não era. Saí do quarto tremendo. Voltei à enfermaria, tomei um copo d'água, respirei fundo. Quando olhei no monitor do corredor, percebi que a câmera do quarto 6 estava desligada. Tentei acessar novamente, mas a imagem permanecia preta. Achei que fosse falha do sistema, então resolvi ir até a sala técnica. Lá, o técnico me disse que não havia nenhum problema com a rede. As câmeras estavam funcionando normalmente, mas por algum motivo, a do quarto 6 estava bloqueada, como se tivesse sido desativada manualmente. Ninguém havia feito isso. Voltando ao corredor, encontrei o segurança olhando fixamente para a tela. Perguntei se tinha visto algo. Ele hesitou, engoliu seco e disse: "Acho que ela se mexeu, mas a imagem sumiu logo depois." A inquietação começou a espalhar entre os funcionários. Decidi voltar ao quarto. Quando entrei, a paciente estava na mesma posição, mas agora havia algo no chão. Um papel amassado, como se tivesse sido arrancado de um caderno antigo. Peguei com cuidado. Não reconheci de onde vinha. Abri lentamente e encontrei uma frase escrita com caligrafia tremida. Ela voltou. Aquilo me paralisou. Não havia caneta nem papel naquele quarto. Nada que pudesse explicar de onde aquilo veio. Perguntei ao médico se ele tinha deixado algum tipo de anotação, mas ele negou. Mostrei o bilhete para o segurança e ele empalideceu. Disse que, quando era criança, a avó contava histórias de uma mulher que aparecia em hospitais carregando segredos antigos. Uma mulher que não falava, mas escrevia frases enigmáticas que sempre terminavam com tragédias. Rimos nervosos, tentando afastar a sensação de absurdo, mas no fundo, todos sabíamos que havia algo ali que fugia completamente do controle. Decidimos manter vigilância constante. Colocamos um enfermeiro para monitorar a paciente a cada 30 minutos. Mas ninguém queria ficar no quarto sozinho. Começamos a trabalhar sempre em dupla, mesmo nos horários mais tranquilos. Durante o restante da madrugada, mais 2 fenômenos estranhos aconteceram. O primeiro foi com a televisão do refeitório, que ligou sozinha e começou a exibir uma gravação antiga, aparentemente de uma reportagem sobre um incêndio em um hospital desativado. O estranho é que aquele vídeo não fazia parte do sistema. O técnico não soube explicar de onde veio. O segundo foi um alarme disparado na ala de pediatria, sem nenhuma razão. Quando fomos verificar, todos os aparelhos estavam funcionando normalmente. Não havia nenhuma criança internada naquela ala naquela noite. Apenas o som do alarme, como se algo invisível tivesse passado por ali. Voltei ao quarto 6 pouco antes das 4 da manhã. Levei uma manta para a paciente. Quando me aproximei da cama, ela virou o rosto novamente e me encarou. Mas desta vez, seus lábios se moveram, quase imperceptivelmente. Tentei escutar. Me aproximei. Ela sussurrou: "Eles sabem." Foi a única coisa que disse.
em um tom baixo, quase inaudível, mas com uma clareza que me gelou os ossos. Eles sabem. Quem eram eles? O que sabiam? Não consegui dormir naquela noite. E sabia, com toda a certeza do meu corpo e da minha alma, que aquele era só o começo. A partir daquele dia, tudo mudou. Não era apenas a lembrança da noite no hospital, mas uma sensação constante, como se algo invisível tivesse voltado comigo. Eu sentia olhos me observando, mesmo em plena luz do dia. Objetos pequenos desapareciam da minha casa e depois reapareciam em lugares improváveis, como dentro do freezer ou no fundo da caixa de remédios. Meu celular tocava e, ao atender, só se ouvia um chiado, como se alguém respirasse do outro lado da linha. No início pensei que fosse apenas estresse ou paranoia, mas então vieram os sonhos. Sonhos vívidos demais para serem apenas sonhos. Eu me via de volta ao hospital, andando pelos corredores vazios. As luzes piscavam e todas as portas estavam entreabertas, como se esperassem por mim. Um sussurro me chamava pelo nome, vindo de algum lugar além da realidade. Quando acordava, meu corpo estava gelado, meu travesseiro molhado de suor e o relógio sempre marcava 3h33 da madrugada. Comecei a anotar os sonhos, cada detalhe, cada sensação, e percebi que havia um padrão. A figura encapuzada aparecia em todos eles, sempre parada, sempre me olhando. Nunca dizia nada, mas havia algo em sua presença que me gelava a alma. Decidi investigar por conta própria. Fui até o hospital durante o dia, fingindo interesse em visitar um conhecido. Tudo parecia normal, até eu tentar subir ao 5º andar. O elevador travava, sempre voltava ao térreo. Os funcionários desconversavam. Uma enfermeira mais velha me puxou de lado e disse com voz baixa: "Você não deveria ter voltado lá naquela noite." Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas ela apenas me deu as costas e sumiu pelos corredores. No arquivo público da cidade, encontrei registros antigos daquele hospital. O 5º andar, aparentemente, fora interditado há anos, após um incêndio misterioso. Não havia registros oficiais sobre vítimas, mas um jornal da época falava de pacientes desaparecidos e corpos que jamais foram encontrados. Um dos nomes citados na matéria era o mesmo da enfermeira que me ajudou na noite da tempestade, Iracema. A data de sua morte? 20 anos atrás. Entrei em choque. Se ela estava morta, então quem foi que me guiou naquela noite? Voltei ao hospital, determinado a entender o que estava acontecendo. Fingi que estava perdido e tentei pegar a escada de emergência. Subi, degrau por degrau, sentindo o ar ficar mais denso a cada lance. No 5º andar, o silêncio era absoluto. As paredes estavam queimadas e o cheiro de fuligem ainda pairava no ar, como se o incêndio tivesse sido ontem. No corredor central, encontrei a porta da sala onde fui atendido naquela noite. Estava trancada, mas quando encostei a mão, ela se abriu sozinha. Lá dentro não havia nada além de uma maca antiga, uma cadeira de rodas enferrujada e uma fotografia. Nela estavam 3 enfermeiras e um homem de jaleco branco. Reconheci uma das enfermeiras, Iracema, e reconheci também o médico. Era o mesmo que me atendeu naquela noite. No verso da foto, a data, 1989. Todos eles estavam mortos. Saí correndo, mas antes de alcançar as escadas, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, vi a figura encapuzada no fim do corredor. Seus olhos brilhavam em vermelho. Ele não dizia nada, só me olhava. Corri o máximo que pude, mas mesmo depois de sair do hospital, mesmo depois de voltar para casa, a sensação de estar sendo seguido nunca mais me deixou. Comecei a encontrar mensagens rabiscadas nos espelhos do banheiro. Sempre a mesma frase: "Você viu demais." Até hoje, ninguém acredita no que vivi, mas cada vez que tento esquecer, algo acontece. Um novo sonho, um novo apagão, um novo sussurro. Sinto que aquilo não terminou naquela noite. Sinto que, de algum modo, ainda estou dentro daquele hospital, mesmo quando estou acordado. Porque o verdadeiro mistério não é o que aconteceu lá dentro, é o que saiu comigo.
Quando a enfermeira Juliana voltou para o plantão noturno na UTI naquela terça-feira abafada, algo no ar já parecia estranho. Os corredores estavam silenciosos demais, como se o hospital inteiro estivesse prendendo a respiração. Ao passar pela recepção, notou que os relógios de parede haviam parado todos no mesmo horário, 3h13. Coincidência? Falha elétrica? Ninguém soube explicar, mas foi ali que tudo começou a sair do controle. O paciente do leito 7, Sr. Ernesto, um idoso em estado terminal, começou a chamar por alguém que ninguém conseguia ver. Seus olhos arregalados fitavam o teto, murmurando frases desconexas sobre uma menina de branco com os pés sujos de sangue. Juliana tentou acalmá-lo, administrando a medicação prescrita, mas a frequência cardíaca dele só aumentava. Do nada, as luzes da sala piscaram 3 vezes e o monitor cardíaco desligou por completo, voltando apenas 10 segundos depois, como se nada tivesse acontecido. Ernesto estava desacordado, mas vivo. Ao tentar sair do leito, Juliana percebeu marcas vermelhas em forma de dedos nos próprios braços, como se alguém a tivesse segurado com força. Ela olhou em volta, a sala estava vazia. Foi até a central de enfermagem, pediu para checarem as câmeras de segurança. A gravação daquela hora havia simplesmente sumido, corrompida, segundo o técnico. Ao retornar, percebeu que o oxímetro do leito 8, onde estava internada uma jovem em coma, estava oscilando fora do normal. Chegando perto da paciente, viu que ela murmurava palavras em latim, um idioma que Juliana só reconheceu porque teve aulas na faculdade. A jovem, que não acordava há 3 meses, agora murmurava «Non timebo mal», repetidamente, o que significa «não temerei o mal». De repente, um estrondo veio do banheiro da ala. Juliana correu para verificar e encontrou todos os espelhos quebrados, como se algo tivesse explodido ali dentro. Mas nenhum som havia sido ouvido por quem estava no andar de baixo. O segurança chegou correndo, pálido, dizendo que alguém havia acenado para ele da janela da UTI. O detalhe era a janela do leito 6, desocupado há 2 semanas. Juliana voltou para o posto e, ao checar os prontuários, viu algo que fez o sangue gelar. O nome da jovem em coma era o mesmo da irmã que ela perdera na infância. Mesmo nome, mesma idade, e a paciente tinha dado entrada no hospital no aniversário da morte da irmã. Coincidência demais para ser apenas acaso. Naquele instante, Juliana ouviu o som do piano da capela tocando sozinho. E ela sabia. Alguma coisa estava tentando se comunicar. E nada seria como antes. Naquela noite, tudo parecia ainda mais silencioso do que o normal. O corredor do hospital, normalmente agitado, estava mergulhado em um vazio inquietante. As luzes fluorescentes piscavam em um ritmo estranho, como se pulsassem com alguma presença invisível. A enfermeira Clara caminhava devagar, com a prancheta nas mãos, mas algo dentro dela dizia para não entrar naquela ala. Era como se o ar tivesse mais denso, mais pesado. O monitor cardíaco do quarto 23, onde o paciente em coma havia sido transferido, começou a emitir um bip irregular. Clara correu até lá, mas ao abrir a porta, não havia ninguém. A cama estava arrumada, os lençóis limpos e esticados. Nenhum sinal do paciente, nenhum sinal de movimentação, mas o monitor continuava apitando, mostrando batimentos. De repente, a porta se fechou sozinha atrás dela com um estrondo. Clara se virou assustada. Uma sombra passou rapidamente pelo canto do quarto. Ela tentou acender a luz principal, mas o botão não funcionava. Pegou o celular, mas a tela estava completamente preta, sem sinal. O bip do monitor ficou mais rápido. A tela agora mostrava uma linha vermelha que subia e descia em picos, como se algo tivesse extremamente agitado. Então, Clara sentiu uma presença atrás de si. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela se virou lentamente e viu a silhueta de alguém de pé, onde antes havia a cama vazia. Era o paciente, mas seus olhos estavam completamente brancos. Ele sussurrou uma palavra que ela não entendeu, e logo depois apontou para o corredor. Com o coração disparado, Clara tentou sair, mas a porta não abria. Ela batia, gritava, mas o som parecia não sair.
Do lado de fora, tudo permanecia em silêncio absoluto. Dentro do quarto, a figura do paciente começou a caminhar em sua direção. Passos lentos, arrastados. O chão sob seus pés fazia um som metálico, como se ele não estivesse realmente ali. Clara recuava, encostando-se na parede oposta, até que não tinha mais para onde ir. A figura parou bem à sua frente. Os olhos brancos pareciam querer dizer algo. Foi então que ele levantou a mão e encostou no peito dela. Uma sensação gélida tomou conta de todo o seu corpo. Ela fechou os olhos por instinto e, quando os abriu novamente, estava fora do quarto, sentada no chão do corredor. As luzes estavam acesas e o bip havia cessado. Médicos e outros enfermeiros corriam até ela. Diziam que ela havia desmaiado, que não entrou no quarto, que o paciente ainda estava lá em coma. Mas Clara sabia que algo havia acontecido, algo que ninguém poderia explicar. Ela sentiu uma marca gélida em seu peito, exatamente onde a figura a tocou. Desde então, aquela ala foi lacrada por tempo indeterminado. Outros funcionários começaram a relatar coisas semelhantes. Sons inexplicáveis, sussurros, objetos fora do lugar. As câmeras de segurança não mostravam nada. Ou melhor, mostravam imagens estáticas, como se o tempo parasse toda vez que algo acontecia ali. Clara pediu demissão semanas depois. Nunca mais voltou a trabalhar em hospitais. Mas até hoje, ela acorda no meio da noite com o som do monitor cardíaco ecoando em sua mente. E sempre que isso acontece, a mesma sensação gélida toma conta do seu peito, como se o paciente ainda estivesse tentando se comunicar, como se algo ainda não tivesse terminado. No dia seguinte, tudo parecia ter voltado ao normal. Os corredores estavam silenciosos, os aparelhos funcionando normalmente e nenhum sinal de interferência elétrica. A equipe voltou às suas rotinas, tentando seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo no ar, uma tensão invisível, um sussurro contido. Maria passou pelos corredores olhando discretamente para dentro dos quartos, como se buscasse alguma confirmação de que aquilo tudo tinha sido real. O quarto onde a senhora havia morrido estava fechado e, segundo a administração, já fora desocupado para limpeza e uso posterior. Mas o estranho é que ninguém se lembrava do nome da paciente. Nem os prontuários eletrônicos registravam sua internação, nem as fichas físicas. Era como se ela nunca tivesse estado ali, como se tivesse surgido do nada e desaparecido com a mesma rapidez. Maria tentou conversar com os outros colegas sobre o ocorrido, mas todos pareciam evitar o assunto. Um ou outro dizia que lembrava vagamente da noite anterior, mas logo mudava de assunto. E aquele enfermeiro novato? Sumiu. Disseram que pediu demissão no dia seguinte, sem dar nenhuma explicação. Só deixou o crachá e foi embora. A partir daquele dia, Maria começou a evitar o turno da madrugada. E sempre que passava pelo corredor onde tudo aconteceu, sentia um arrepio leve percorrer sua espinha, como se estivesse sendo observada, como se aquela presença ainda estivesse por ali, em silêncio, esperando. Foi quando, semanas depois, ela ouviu de novo aquele mesmo sussurro, quase imperceptível, vindo de dentro do interfone. Trêmula, tirou o fone de ouvido. Não havia ninguém do outro lado, nenhum chamado, nenhuma mensagem, apenas o silêncio. Mas ela sabia que não estava sozinha e que certos ecos da morte continuam a vagar por onde um dia a vida tentou resistir. Há coisas que a ciência não explica, experiências que desafiam qualquer lógica, qualquer protocolo, qualquer sistema. Em hospitais onde a vida e a morte se tocam todos os dias, há silêncios que falam mais do que palavras. Há presenças que não podem ser vistas, mas que são sentidas. Histórias como a de Maria nos lembram que a realidade pode ser frágil, tênue, como um fio entre este mundo e algo além. Talvez não estejamos preparados para entender tudo. Talvez existam camadas invisíveis da existência que se revelam apenas aos que estão vulneráveis, aos que vivem à beira do sono, do medo, da fé. O hospital não mudou desde então,
Continua com seus plantões, seus procedimentos, seus partos e seus óbitos. Mas para Maria, nada voltou a ser igual, porque ela aprendeu que existem marcas que não aparecem nos exames, feridas que não estão no corpo, vozes que não vêm de fora. E é nesse silêncio entre uma batida e outra do coração que mora um mistério que, por mais que tentemos ignorar, sempre encontra um jeito de voltar, de lembrar que há algo mais, algo que nos observa quando achamos que estamos sozinhos, algo que espera no escuro, que caminha entre os vivos, que nunca foi embora. E agora, me conta, você já viveu algo parecido? Já sentiu que estava sendo observado mesmo estando sozinho? Ou teve aquela sensação de que algo queria se comunicar do outro lado? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos e quero muito saber a sua história. E se esse relato mexeu com você, não esquece de se inscrever no canal agora mesmo. Ativa o sininho para receber os próximos relatos que vão te arrepiar até o último fio de cabelo. Aqui, cada história é uma porta que se abre para o inexplicável. Te espero no próximo relato.